Fala, meu povo! E aí, tudo beleza? É o seguinte, recentemente eu coloquei uma operação, né, com opções, uma estratégia conhecida como trava de alta. E aí eu fiz algumas perguntas e o pessoal não entende ainda bem como é que realmente se dá, né, todo o procedimento ali, como é que funciona uma trava de alta. Então eu vim aqui explicar mais ou menos o mais rápido possível, assim, de uma maneira bem clara, bem direta, como é que funciona uma trava de alta com call, né. Nessa altura você já sabe o que é uma call, né. Então, vamos, relembrar que quando a gente está, fazendo uma estratégia com calls, eh, a gente está visando a alta do ativo, né. Então se eu compro uma call de Vale, é porque eu imagino que a ação da Vale ela vai subir até superar aquele alvo que eu tenho ali na negociação daquela opção. Só que quando eu compro uma call a seco, né, é o nome dessa estratégia, né, uma compra de call a seco, que eu compro somente aquela call, eu assim incorro em alguns problemas, né? E os principais são o preço alto. Muitas vezes o preço daquela opção ele fica muito caro, muito alto. Nesse exemplo que eu dei da nossa estratégia, por exemplo, a opção que você ia comprar estava valendo ali acima de R$ 2, né. Então, isso aí muitas vezes impede, né, a gente comprar mais, fazer uma estratégia com uma quantidade maior de opções. E além do preço da opção que, né, poder ser caro para você montar essa estratégia, a gente tem um efeito direto da passagem do tempo. Como a opção ela tem vencimento, né, uma série temporal aí, então quanto mais se passam os dias, se aproxima o vencimento dessa opção, né, se a ação não seguir em direção àquela estratégia que a gente está montando, no caso na compra seco de call, é subir, se a ação não subir, ficar ali devagarzinho ali, a opção ela vai perdendo preço, ela vai perdendo valor com a passagem do tempo, se a ação não caminhar em direção ao nosso objetivo. Então, a trava de alta, ela vem como uma alternativa à compra seco de uma call. Nesse caso, a gente vai ter o benefício de pagar menos, né, nessa estratégia, a gente vai pagar a diferença entre a compra e a venda de 2 opções, a gente vai explicar melhor. E também a gente tem um efeito menor da passagem do tempo sobre a nossa estratégia. Se você tem a atuação do tempo derrubando o preço da compra a seco de sua call de uma maneira muito forte, na trava de alta esse efeito vai ser menor. Então, além de você pagar menos, você também perde menos caso a sua estratégia não a ação não corra a favor da sua estratégia. Mas tem o porém, é óbvio, né, senão seria, uma maravilha. O porém justamente é o limite de ganho que eu tenho nessa estratégia. Quando eu faço uma trava de alta, eu estou justamente travando o meu ganho máximo naquela operação. Então, como eu falei nos stories, né, eu fiz uma trava de alta de R$ 2, né, de diferença de R$ 2 entre a ponta comprada e a ponta vendida, eh, tinha uma diferença de R$ 2, né, que era 99 e 101. Então, de 101 para 99 é R$ 2. A minha trava de alta, com alvo no 101, tinha uma diferença aí de R$ 2. Então, R$ 2 é meu lucro máximo nessa operação. Já numa compra seco, teoricamente, o lucro ele pode ser infinito, porque uma ação ela pode subir, né, até o infinito. A gente sabe que não acontece na prática, mas não existe um limite, né, para o lucro na compra seco.
né? Só que como todo mundo sabe que a ação ela não sobe até o céu, né? Isso aí realmente é difícil de acontecer. No entanto, o limite que você deu para sua estratégia, você vai comparar com o que você pagou, né? Então, se eu fiz uma trava de alta de R$ 2, o meu lucro máximo é 2, eu tenho que ver quanto seria o preço ideal para eu pagar nessa trava, né? Então, uma proporção interessante é 1 para 3, 1 para 5, né? Tipo, você paga um valor e você pode ganhar 5 vezes aquele valor. Então, no momento que a gente montou essa trava de alta, estava ali custando cerca de 43 centavos, né? 43 centavos já a mercado. Então, eu paguei ali 43 centavos e poderia ganhar R$ 2. Então, dá 1 para 4, mais ou menos, né? E isso me dá uma folga para eu poder realizar o meu lucro nesse meio tempo, né? Nesse meio do caminho. Porque o máximo, esse lucro máximo, eu só vou ter, na teoria mesmo, assim, eu só vou ter esse lucro máximo de R$ 2 lá no vencimento, né? Então, antes aí, você vai lucrar menos de R$ 2. Por isso que você precisa ter uma proporção interessante entre quanto você paga, os 43 centavos, para o máximo que você vai ganhar, que é de R$ 2. Para nesse meio tempo você conseguir ganhar acima de 100%, 200%, 200 e poucos por cento, 300%, né, nessa operação. Então você limita o seu ganho na estratégia. Então, como é que funciona assim, né? Essa é a ideia principal da trava de alta, né? Mas tecnicamente, como é que funciona uma trava de alta? Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela para a gente dar uma olhadinha aqui. Então, beleza. Vou aumentar mais um pouco aqui minha tela. Deixa eu aparecer mais um pouco. Então, a gente estava olhando a Vale, né? A empresa Vale 3, a ação Vale 3. E a gente montou uma trava de alta justamente no dia de uma correção, né, do ativo. Então, dentro de uma tendência de alta, o papel ele corrigiu e a gente imaginou ali a retomada da tendência, o que se concretizou. Então, a ação foi Vale, né? E as opções foram essas aqui. Se você deixar o mouse aqui, nessa plataforma do Profit, ele vai aparecer aqui que é uma opção de compra de Vale 3, de vencimento 19 de abril, próximo vencimento, né? Americana de 99,10, né? O alvo strike 99,10. Essa é a ponta comprada. E o meu alvo mesmo, que é o que eu imaginava, onde a ação deveria chegar para eu obter meu lucro máximo no vencimento, era 101. Então, vale de 101, a gente tem aqui essas informações, né? Americana no strike 101,10. Então, como é que funciona? A ação da Vale estava naquele preço lá, que você viu, e eu montei uma trava de alta com um alvo mais ou menos no topo, né? Perto das máximas que ela fez agora recentemente. Aqui foi um topo antigo, ela rompeu esse topo, mas ela voltou, né? E aí ela está fazendo um movimento para a gente ver se ela continua na tendência de alta. Então eu coloquei o alvo ali, naquela região ali, perto da máxima, né? Da máxima que ela fez. E para você perceber, dá para você entender que eu não preciso, a depender do timing que eu montei essa operação, que ela chegue naquele meu alvo da opção vendida, que foi R$ 101, para que eu tenha lucro, porque eu já tive mais de 100% de lucro antes mesmo de chegar lá, né? Aqui ontem, né? Quando ela bateu aqui no fechamento quase R$ 98. Então já deu mais de 100% de lucro aqui no R$ 98. Se ela continuar a tendência, ela vai caminhar para 200%, enfim, até o máximo de R$ 2 de lucro, né? Se eu paguei 43, o meu máximo é R$ 2 de lucro. Vamos ver aqui na calculadora exatamente qual seria esse lucro.
Então, eu paguei 43 e posso ganhar 2. Meu lucro máximo é R$ 1,57, que é justamente mais aí do que 300, mais ou menos 300%, né, de lucro aí nessa estratégia. Mas a gente não precisa esperar chegar naquele alvo para poder ter o lucro. E você percebeu isso aí ontem, né? Que chegando em 98 já deu mais de 100%. E deixa eu abrir aqui a plataforma do OpenLab, compartilhar com vocês aqui, para vocês verem como a gente olha ali no OpenLab, né? Essa estratégia. Então, aqui temos o OpenLab aqui. Eu coloquei a ação Vale. Eu vou botar de novo aqui só para... Vou tirar e botar só para a gente começar, né? Do início e você entender melhor. Então, botei Petrobras, vamos botar Vale aqui de novo. E aqui tá atualizando. Aí atualizou, demorou um pouquinho, mas atualizou. Então a ação tá, como a gente viu ali na casa perto do 97,30, né? Que é o que tá aqui. Tem um delay, obviamente. Essa parte que está em negrito aqui são as opções que estão aí mais ou menos na linha do dinheiro, né? ATM, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais sobre isso em outra oportunidade. Mas a gente montou o quê? Quando ela estava lá no 94, mais ou menos, 93, 94, essa estratégia aqui, onde a gente, com um alvo exatamente aqui no 101,10. Então, o alvo que você tem para a ação, numa trava de alta, vai ser exatamente a ponta que você vai vender. Você vai sempre vender o seu alvo. Então, aqui a gente escolhe o alvo que a gente vai vender. Como a gente montou uma trava de R$2, de 101,10 para fazer uma trava de R$2, e aqui no 99,10. E aqui você compra a ponta, essa primeira ponta, né? Você vende o seu alvo e compra a ponta anterior, obviamente. Compra a ponta anterior e vende o seu alvo aqui no 101,10. Nesse momento, está dando aqui cerca de 71 centavos. Então, com relação a ontem, ela já caiu um pouco, justamente porque deu uma corrigida devido a 2 dias de alta, né? Já foram 2 dias de alta forte, natural, que a ação ela corrija. No entanto, ela deve continuar na tendência. Então, se você fosse montar essa trava aqui hoje, você pagaria aqui, tá aqui uma quantidade de 1.000 padrão, você pagaria R$710 aqui, 6 e pouco tá incluindo aqui algumas tarifas, né, que são envolvidas na operação. Então, você pagaria 71 centavos para ganhar R$2. Na nossa visão, não faz sentido, justamente porque aquilo que eu lhe falei, né, tá muito perto do lucro máximo, então vai precisar andar muito para poder você sair no meio do caminho com lucro. Então o time realmente foi aquela hora que eu montei, ou até antes um pouco, né, para pagando menos de 40 centavos, que seria aí o ideal aí 1 para 5 mesmo, né? Então esse não é o momento ideal para montar essa trava. Você teria que fazer uma trava com alvo acima dos R$101 para poder pagar menos, o que obviamente dificultaria, né, a chegada nesse alvo. Então seria mais ou menos, seria assim que você montaria uma trava de alta. Você compra o 99,10 e vende o seu alvo. Deixa eu ver se eu amplio aqui para ficar melhor a visualização. Exatamente. Então a gente ampliou essa montagem da estratégia, e você vê exatamente aqui, ó, esse payout da operação, que quando a ação ela ultrapassar o seu alvo, ela não vai aumentar mais o lucro, porque é justamente essa trava. Você compra uma e vende a outra, travando o seu ganho. Independente da ação ir a R$200, né? Como você fez uma trava de R$2, seu lucro máximo
vai ser R$ 2. E nas operações de trava de alta com calls, da mesma maneira que uma compra seco de call, o seu prejuízo máximo é exatamente o valor que você colocar na sua operação, né? Nesse caso, se você fosse montar hoje, pagaria isso aqui, esse seria seu prejuízo máximo. Quando você faz uma estratégia desse tipo, você sabe o máximo que você vai perder. Então, como a gente falou, não faz sentido montar essa trava aqui agora. Você teria que procurar uma trava com a assimetria de risco-retorno mais interessante para você nesse momento, se você acreditar que a ação ela vai subir até aquele preço-alvo, né? Até aquele strike que você está imaginando. Então, espero que essa nossa explicação ela tenha conseguido deixar um pouco mais claro o funcionamento de uma trava de alta. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí que a gente está sempre disponível para ajudar vocês. Um grande abraço.